Ei, pessoinhas do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje vim ensinar a vocês duas transições super fáceis. Espero, né, que vocês gostem. Então, bora lá. Gente, antes de começar, vão lá me seguir no meu FC pra Solva. Não sei se vocês conhecem a Solva. A Solva é uma participante do Now United. E eu bati 2K. Gente, eu tô muito feliz. E vamos chegar até o fim do mês, eu acho que a gente consegue. Vamos chegar a 2005, eu sei que vocês conseguem. Apesar de que uma pessoa já deu um flow em mim agora, vocês perceberam. Enfim, sei que pode ser chato, mas, gente, vão lá seguir minha amiga. Só falta só um pra ela bater 1.800, gente. Ela logo vai ter 2.000. Sim, eu tenho a conta dela e ela tem a minha conta. Então é isso, vão lá seguir ela, senão eu mato vocês. E eu juro, ela é a melhor editora que vocês vão ver nas suas vidas. Então bora lá, chega de enrolação de Instagram e tal. Então bora lá. Bom, gente, agora, gente, eu vou ensinar uma transição que, tipo assim, no começo eu achava difícil. Só que depois que eu comecei a treinar e consegui fazer, eu achei super fácil e eu acho que vocês vão achar super fácil. Não sei, né? Vai de cada pessoa. Então, bora lá. Bom, gente, já peguei aqui as duas fotos. Agora, vocês vão clicar numa foto, vão vir aqui em efeitos, vão vir em adicionar efeito, normal, e vão vir em distorção e empenamento, gente, não sei como você fala isso. Enfim, ok, vocês vão arrastar um pouco mais pra baixo, ignorar que tá muito bugado. Vocês vão vir aqui em girar a peça. Ok, clicou. Opa, que eu fiz uma coisa errada. Bom, gente, aquela foto, ela não era um por um, gente, esqueci de falar. Eu prefiro que seja um por um, porque, tipo, um por um, sabe? Um por um a foto, enfim. Se for outra, tipo assim, 5 por 4, sei lá, não vai dar certo essa transição. Então, bora lá. Vocês vão vir aqui, vocês vão vir aqui, adicionar efeito, como eu já falei, girar a peça. Se o seu tiver em inglês, gente, eu não sei como vai estar, porque eu nunca tive aritmômetro em inglês, né, gente? Inglês. Nossa, gente, eu fiz o J. Enfim, é esse negócio que tá girando essas coisas, enfim. Você vai clicar, certo? Vocês vão vir aqui em tamanho e vão colocar em 4,2, tá? Calma, 4,2. Certo. Vocês vão mexer aqui mesmo, tipo assim, arrastar pra cá, arrastar pra lá, até ficar perfeitinho, gente. Bem assim, olha. Ok, ficou. Se vocês quiserem, não, gente, enfim, você fez isso, você vai fazer o mesmo na outra. Adicionar o efeito, girar a peça, tamanho, 4,2 e arrumar aqui. Talvez não fique muito certo. Aí, gente. Às vezes não dá certo em algumas fotos, um por um, não sei porquê, porque resta um pouquinho. Enfim. Se não der certo, tipo, não conseguir, tipo, colocar perfeitinho, vocês colocam no 4,0, entendeu? Enfim, colocaram perfeitamente, muito lindo. Vocês vão vir aqui quase no final da foto, no meio da foto. Vão vir aqui e vão vir em rotação. Vão adicionar, epa, a vida. Vocês vão clicar nesse balãozinho aí e vão lá no final, certo? Gente, eu aconselho vocês deixarem, tipo, o balãozinho lá no início. Nem pra tanto, né? Um no início e um no final, certo? Um no início, vocês vão deixar bem assim, no zero. Tá bom? Você coloca aqui no zero, calma. Aqui em rotação, você vira pra cá pra chegar no zero, certo? Chegou no zero, maravilha. Vocês vão lá, né, no outro balãozinho e colocam no 90, certo? Vocês vão vir aqui no meio. Eu coloco no meio, não sei porque eu tenho esse estima. Vocês vão vir aqui, eu não mostrei. Vocês vão vir aqui e vão vir nesse daqui. Eu não sei, aprendi isso com a minha amiga, eu fazia normal. Mas enfim, não coloca tudo junto, entendeu? Coloca desse jeito. Enfim, já vai estar a transição aqui. Enfim, você vai fazer o mesmo aqui. Enfim, aqui você vai colocar no 360, tá? 360, Aqui, 360. Vocês vão colocar isso aqui lá atrás, nem pra tanto, né, menina? Ok, aqui vocês vão deixar no 270. E vão vir aqui no meio. Vão clicar nesse daqui, no terceiro. Encostar um pouquinho e vai fazer igual ao outro. Não vai encostar. Ok, ficou lindo, né? Vocês vão segurar na primeira foto que você colocou. Segurou, perfeito. Vocês vão vir aqui nesse primeiro. Aí, gente, calma. Uma coisa que eu esqueci de colocar é os azulejos. Você clica lá, você procura por azulejos. E vocês vêm aqui, agora que vocês colocam. Ó, é esse daqui, ó, azulejos. Onde tem esse azulejinho. Agora sim você coloca o girar peça. Então deixa eu arrumar aqui, gente. Desculpa se vocês estavam fazendo junto comigo. É porque eu sou muito burra.
Pronto, gente, arrumei aqui, certo? Só muda, você vai fazer o mesmo procedimento, tá? Colocar o negócio, colocar a curva e só a única diferença é que vocês vão colocar o azulejo antes, tá? Enfim, vocês vão segurar na foto, tá? Não pode clicar nesse olhinho, não coloquem, tá? Porque senão não vai aparecer, olha. Enfim, vocês só vão segurar nessa parte aqui, tá? Você segura na foto mesmo. Enfim, daí vocês vão clicar nesse primeiro aqui, certo? Nesse daqui. Clicou perfeitamente, lindo. Vocês vão vir aqui no grupo de novo, vão vir em efeitos, adicionar efeito e colocar os azulejos de novo. Opa, o negócio não funcionou. Vou colocar azulejos, certo? Azulejos. Vão clicar em espelhar e vocês vão vir aqui no começo, óbvio. E vão, calma, vocês estão aqui, né? Vocês vão vir em movimentação e transformação. Vão vir nesse nesse segundo bichinho aqui. Vão adicionar um balãozinho aqui e vão lá no final da foto. Adiciona o balãozinho de novo e gira ele pra cá, tá bom? Essa bolinha você traz ela até aqui no meio, até os 90 graus. Tá vendo? Vocês vão vir aqui no meio. Vão vir nesse bichinho aqui. Vão vir aqui, né? Óbvio. E vocês vão colocar, só que não vão encostar, entendeu? Aqui já tem uma parte da transição. Enfim, você vai fazer o mesmo. Você vai segurar, vai apertar naquele dali. Vão vir aqui. Calma aí, eu vou ter que arrumar aqui o negócio de girar porque ele tá sobrando aqui, enfim. Bom, gente, voltei, arrumei, olha. Enfim, vocês vão vir aqui, adicionar, colocar azulejos, espelhar, vim aqui. Ok, você veio aqui no segundo de novo, vocês vão arrastar essa bolinha até aqui a metade, no caso, menos 90 graus. Aqui, gente, olha. Menos 90 graus e adiciona, esse balãozinho. E vão lá no final da foto, adiciona o balãozinho de novo e volta essa bolinha pro zero. E vem aqui daí vocês clicam aqui, nesse terceiro, certo? Vocês arrumam aqui. E vai ficar bem assim, olha. Espero ter ajudado vocês. Desculpa ficar muito inativa lá aqui, né, no nosso canal. E espero ter ajudado vocês. Eu sei que é muito difícil se vocês não conseguirem. Beijinho de novo e desculpa por ter errado naquela hora, por não ter colocado azulejos. Enfim, se vocês quiserem que eu traga mais, a meta de likes é 20 likes. Eu sei que é muito pro número de inscritos que eu tenho. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!